A nossa vida, ela é montada e ela depende e ela funciona. Então, biblicamente falando, a base da nossa vida é o amor de Deus por nós e a nossa resposta ao amor de Deus. Então, o resumo de todas as leis, os profetas, os salmos, está nesse texto, quando ele foi arguído, Jesus foi arguído pelos religiosos, ele diz, qual é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu dinheiro, com tudo que tu tem, com tudo, tudo. E Jesus deixa claro, com tudo, todo o teu coração ama a Deus. E ele está dizendo assim, com todo o teu coração, você só pode amar porque ele amou primeiro. Se ele está dizendo ama a Deus, é que você é uma pessoa que abriu o coração a tal ponto. Deus, quando ele instrui para você amar a Deus com tudo que você tem, é porque ele sabe que você só é capaz de amar com tudo que você tem, porque Deus te amou com tudo que ele tem. Então, qual é o resumo? É levar o ser humano a viver toda a sua vida em resposta ao amor de Deus. Então, não é uma coisa, ama a Deus de todo o coração. Pastor, vamos amar a Deus de todo o coração, ele não faz nada por mim, olha o estado que eu estou. Esse é o caos que nós vivemos. Como assim? Amar a Deus de todo o coração, servir a Ele, dedicar a minha vida, viver uma vida consagrada, amar a Ele, botar tudo como segundo plano e a minha prioridade é Deus, é Deus, é Deus. Se Ele não faz nada por mim, eu estou na minha, eu tenho que fazer tudo. Essa é a razão. Isso prova a nossa cegueira. Nós ainda não entendemos. E é o grande desafio da nossa vida, é que nós fomos enganados. De alguma maneira, a religião estimula a soberba. E aí Deus resiste à soberba. E nós estamos sendo chamados a lidar com um assunto que é estranho para nós. Amar a Deus. Se Deus amasse, Ele faria isso. Se Deus amasse, não permitia isso. Eu estou assim porque esse Deus me ama. Por que não faz? E nós estamos cheios de dúvidas. Nós não entendemos o amor de Deus. Então, nesses últimos domingos, eu creio que Deus estava nos dirigindo nessa direção a abrir um pouco mais os nossos olhos. E nós precisamos... Eu creio que em tempos como nós vivemos, onde o amor se esfriará de quase todos, e encontrará fé na terra. Amém. Deus falou que isso ia acontecer. Amém. Isso vai acontecer. E nós relaxamos no momento que Jesus diz, vede que ninguém vos engane. E nesse exato momento nós relaxarmos a vida cristã, é um sinal de orgulho nosso, soberba. Então, o nosso coração precisa ter um encontro com Deus. Nós precisamos do mover de Deus, Deus precisa tocar o nosso coração, amém? Os sentidos vão se embotando, a gente vai se achando e a gente perde a percepção do que acontece. Então, nós precisamos lembrar da cruz. Deus amou de tal maneira. Deus amou de tal maneira. E a mesa, e quando a Bíblia fala volta ao primeiro amor, nós precisamos voltar para a essência de onde tudo começou, do que significa, é que ali, naquele lugar, nós vamos encontrar o grande amor de Deus e vamos encontrar o grande fracasso do ser humano. Vai dizer que precisou Jesus morrer por nós. Então, o que é a aferição no nosso coração? É voltar constantemente para esse lugar. Sem Deus, nós estamos perdidos eternamente. Mas Deus nos amou de tal maneira. Então, toda vez que nós partimos o pão e tomamos a ceia, o que Paulo fala? Se você não discerne o que aconteceu, o que acontece e o que Deus está fazendo, você vai ter uma vida difícil, cansaço, sobrecarga, porque você vai viver na tua força. É isso que ele está dizendo. Você vai colher as consequências de não entender o amor de Deus. E o amor de Deus você só vai entender na sua plenitude se você entender o tamanho do teu fracasso. O tamanho do que o pecado causou no coração do homem. Amém. Porque se você olha e diz assim, em média, assim, eu não preciso tanto do amor de Deus.
aquele outro ali, aquele é pecador. Pá, olha a vida deles tem. O que acontece? Você está dizendo não precisa tanto? O teu coração continua embotado e você continua vivendo não fruto do amor de Deus, mas fruto da tua força. E você continua cansado, sobrecarregado. A origem da nossa vida. E nós não podemos deixar a pedra fundamental do cristianismo é o amor de Deus. A vida cristã é uma expressão maior do quanto Deus ama o homem. Essa é a realidade. Onde você não tem nada a provar e a se orgulhar da tua força, do que você fez, mas a cada dia você olha e diz assim, Deus é puro amor, olha o que Deus faz, olha o que Deus faz, olha a graça de Deus, olha a misericórdia. Depende só da misericórdia de Deus. Então, o que nós estamos falando é que é com o coração que se ama, como Jesus disse, ama o Senhor de todo o coração. Não se ama com a mente, se ama com o coração. E se Deus não tocar o teu coração, não tem amor para dar. Então Deus está procurando corações. É com o coração que se crê, é com o coração que se ama e é um coração que Deus busca. Então, se Jesus diz, para você acessar o reino de Deus e compreender tudo que Deus faz e desfrutar do máximo que Deus tem para você, você vai ter que entender o amor de Deus. Ou seja, o teu coração tem que estar totalmente entregue a Deus para Ele te encher. O nosso coração precisa ser curado, o nosso coração, nossa vida, nós precisamos desse encontro. E, então, o que acontece? Na carta em Apocalipse, é um alerta que Jesus faz à igreja, vocês estão fazendo isso, são perseverantes, estão fazendo bonitinhas as coisas, mas vocês estão esquecendo a essência, e isso eu tiro vocês do livro se vocês não resolverem. Ou seja, nós podemos ser bastante religiosos e fazer coisas nobres, mas se você não entende o amor de Deus, amém. O que é que você está fazendo? Então, é uma grande bênção, é uma grande estratégia. E aí que eu digo, meus irmãos, nós precisamos parar de interpretar a Bíblia e reajustar a interpretação das coisas de Deus. Jesus, antes de ir embora, uma das últimas coisas que ele fez, fazer isso em memória de mim. Não saiam daqui, tomem a ceia. Quem somos nós para dizer, não, mas nosso entendimento não é tão importante? Amém, toma a ceia. Nós não fazemos ideia o que obediência faz no nosso corpo, na nossa mente. Amém. E Deus está me alertando esses dias, recentemente, e como nós somos treinados e condicionados, onde as pessoas têm essa ideia, e não é errado, que diz, quando o pastor abre a fila de oração e diz, se você tem uma enfermidade, eu vou orar por você, ela vem em fé crendo, que quando ele tocar ali, que algo vai acontecer, tanto a verdade é que as pessoas vêm. Mas elas não têm fé que quando elas tomam a ceia, Deus vai tocar e vai curar eles. Elas têm fé na mão do pastor. Por quê? Nós estamos condicionados a certas coisas. Toda a vez, cada vez, e sempre que você fizer qualquer coisa em direção a Deus, tem cura, poder, coisa acontecendo na tua vida. Amém. Porque daqui a um pouco você institucionaliza uma coisa. Amém. E uma das coisas que Deus quer fazer nessa hora é bagunçar com toda a religião e dizer assim, e restaurar a essência do Evangelho. O Evangelho funciona assim, cada vez que alguém se volta a Deus, o véu cai e a glória do Senhor ministra na tua vida. E meu irmão, quando a glória do Senhor na face de Cristo brilha, onde o teu coração está desimpedido, não tem nuvens, não tem algo divino acontece. Amém. Por que condicionar certas coisas a certas práticas? Quando a única... existe uma prática maior, que quando você dobra os teus joelhos em fé para orar, você se volta para Deus, Deus está ali ministrando no teu coração. Tem cura quando você lê a Bíblia. Eu tenho que esperar só um momento de oração para me orar. Enquanto isso, eu vou fazer outras coisas. Quanto tempo nós perdemos? Quando Deus está falando e você... É uma questão do teu coração. Se você chegar nesse lugar, quando o primeiro acorde tocar, ou quando você acordar de manhã e dizer, alegrei-me quando me disseram, pá, eu vou
Eu vou reunir com meus irmãos na casa de Deus. Ali, Deus já está ministrando no teu físico, na tua mente, no teu coração, porque você se voltou para Deus. Amém. E por que nós se voltamos para Deus só no domingo? Tem que ir na igreja, está frio. Assim, aí você não se voltou para Deus, você está indo pela obrigação. Não tem nada acontecendo. Estou cansado, tinha festa ontem, não consegui, vou dormir no culto. Ok, amém. Aí sim, aí é a prática religiosa que não leva a lugar nenhum. Mas cada vez que você fizer algo em fé, onde o teu coração está em jogo, e você dizer, eu vou dormir mais cedo no outro dia, não vou fazer festa até altas horas, mas eu vou acordar, porque essa decisão de não dormir muito tarde, para estar acordado e despertado por Deus, Deus já está ministrando no teu coração, porque você já se voltou nessa atitude. Então, na segunda-feira, quando você acorda de manhã e diz assim, Deus, como eu preciso de Ti, você já se voltou, Deus já está ministrando para Ti. Ou seja, nós vivemos uma vida longe de Deus, na verdade. O nosso coração está em outro lugar. Porque nós entendemos, é um peso, tem que ler, tem que fazer. Cada vez que você se volta para Deus, algo no teu coração faz assim e diz, Deus, me ajuda. De coração, algo sobrenatural está acontecendo nas tuas finanças, na tua família, nos planos que Ele tem, Ele está operando. Amém. Ele tem 1001 maneiras de operar. Amém. Então, nós estamos condicionando a Deus e nós somos bravos. Às vezes nós ficamos bravos que o pastor não abre fila de oração. Amém. Porque daí eu não posso ser curado. Amém. Então, Deus sabe por que Ele faz certas coisas que Ele faz. Amém. Nós precisamos nos desarraigar e nos desimpedir de certas coisas. E o que você precisa saber é o seguinte. Deus é bom, maravilhoso, cheio de amor. Se você se volta para Ele com o coração aberto, você vai ver o que Deus é capaz de fazer com um coração totalmente dele. Um coração que pensa nele, um coração que decide, eu não vou fazer isso, porque eu não quero desagradar a Deus. Puf, naquela hora Deus está movendo no teu coração. Tem algo acontecendo. Amém. O que está acontecendo, pastor? 1001 coisas. Você não faz ideia o que Deus faz. Amém. O que Ele precisa? Um coração inclinado a Ele, que decide durante o dia, onde você está, por exemplo, trabalhando no seu emprego. Amém. E você dá uma roubadinha, né? E aí você está tentado a fazer uma coisa, você, eu não vou fazer isso, mesmo que ninguém está vendo. Deus, o meu amor é para ti, não é para os outros. Deus já está movendo no teu coração. Qualquer decisão que você escolha, amém. Cada vez que alguém se volta, e meu irmão, eu queria dizer isso, cada vez que você toma uma escolha consciente para Deus, tem coisa acontecendo, que você não faz nem ideia. Então, o que acontece? Nós precisamos escolhe Deus. E aí é onde entra as nossas escolhas. E nós achamos que a nossa vida tem a ver com certas práticas e rituais religiosos. Deus quer o nosso coração. E sabe uma coisa interessante, meus irmãos? O teu coração você pode dar para Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. Você pode, o teu coração é totalmente dele. E sabe o que acontece? Não tem limite. Durante a noite, antes de dormir, você diz, Deus, muito obrigado. Eu confio em Ti, muito obrigado por esse dia. O meu coração fala comigo, Senhor. A noite é um lugar de renovo, refrigério, cura, bênção. Amém? Você acorda de manhã e a primeira coisa diz, muito obrigado, Deus, por tuas misericórdias. Senhor, o que eu vou fazer se tu não tivesse? E aí o que acontece? Você cria uma vida que anda em amor, anda na presença de Deus, e Deus está sempre... Porque nós não podemos ser crente que vai, não vai, não vai. Amém? Por quê? Nós somos crentes religiosos, nós não fomos afetados ainda. Então, quando a palavra de Deus diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, o que acontece? Que nós sabemos que Deus existe, sim, mas que nós não temos tido acesso a Ele. Porque uma coisa é saber que Ele existe, que Ele me ama e faz. Outra coisa é o que você está fazendo com a tua vida, as decisões que você está tomando na tua vida. A motivação que você está tomando. Amém? Estou bravo. Amém? Estou bravo com fulano de tal. Eu não vou na igreja. Só você tem o trabalho de
ficar bravo e desbravejar, porque é teu trabalho totalmente teu, que quem está perdendo é só tu. Só tu perde. Não, eu vou fazer assim, 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 porque daí o pastor vai ver. O pastor não tem nada a ver, o pastor depende do coração dele. Se as pessoas manipulam, amém, fazem ameaça, dizem assim, se ele fizer, ok. E nós não estamos percebendo que se eu contemplar a vaidade, o Senhor não tem ouvido. Você bloqueia, põe uma nuvem. Se você tiver falta de perdão, bloqueou o acesso, você não sabe porque tem uma enfermidade, uma doença que vem, porque você está perdendo o fluir de Deus. Você desconecta, amém. Amargura no coração, pecado. Então o que acontece? O nosso coração é o termômetro. Está sempre. Essa é a razão. Porque Jesus diz, vigia. Fica vigilante, anda no Espírito, anda constantemente. O que acontece? Você está sob o efeito. Tem certas coisas, meus irmãos, que vão se manifestar à medida que você estiver ali. Deus está. As pessoas andavam com Jesus. Amém. A nuvem no deserto. O que acontece? Não havia inválidos no meio deles e não havia, a sandália não estava desgastando. Então, olha só. O que estava acontecendo na sandália? A glória da presença de Deus estava impedindo que houvesse, amém, desgaste excessivo. Estava ministrando. Amém. Eles estavam expostos à presença de Deus. Vestes, não. Algo acontece quando o teu coração está voltado para Deus. Então a gente sabe, você estuda, todo mundo lê, estuda os benefícios do sol na nossa saúde, não é verdade? Você precisa uns 20 minutos, dizem os cientistas, dizem os médicos, que são, amém, que dizem que nós precisamos de pelo menos 20 minutos de sol todo dia na nossa vida. Pelo menos 20 minutos de sol, exposto ao sol. E é o sol bom, amém. O pessoal inventou esse monte de protetor solar, amém. Guarda-sol, protetor solar, roupa anti não sei o quê, para impedir o raio de sol. É isso que a religião faz. Ela cria um monte de camadas e você vai... Amém. As pessoas põem protetor solar para estar diante de Deus. Amém. O coração está encoberto, tem coisas no coração. Amém. Boné. E você vai. Quando, na verdade, o que Deus quer? Fica exposto diante de Deus. A geração, poucos anos atrás, 30 anos atrás, ia na praia, você via as pessoas... e vê hoje. Amém. Então, uma das grandes fontes de saúde é o sol. Amém. Às vezes eu digo para o meu pessoal assim, eu escolho fazer meus exercícios a meio-dia, onde tem sol, procuro achar. Eu estou fazendo a minha fotossíntese, e eu escolho verde, né? Eu faço a minha fotossíntese. Assim, né? Amém. E o que acontece? As pessoas fazem isso. Quem leva a sério esse negócio... pega, quando o sol está brilhando, abre uma janela que tem sol e fica ali exposto ao sol. 20 minutos, acha o sol. Amém? Esses dias eu estava aqui, estava um dia cinzento, frio, assim, meio frio, e aí o sol apareceu. Aí eu estava aqui, desci do escritório, fui olhar, sol. Amém? Que benção é a gente ficar diretamente, sem nada, amém? Sem nada entre, diretamente exposto. Você sente um calor. É impressionante, você sente algo aquece teu coração. E outra coisa, diz que sintetiza ou solidifica a vitamina D e etc e tal. E vá lá nós saber o que acontece quando você se expõe ao sol. Só a eternidade vai dizer para vocês o benefício que é o sol que Deus criou e que o mundo criminalizou e demonizou. Amém. Deus nos livre. Amém. Então, o que você faz? As pessoas que creem nos benefícios do sol, eles vão arrumar uma agenda para arranjar pelo menos 20 minutos do seu dia para achar um raio de sol e ficar exposto. Faz isso com Deus, meu irmão.
Não, mas pastor, você não sabe. Eu não posso ler a minha Bíblia porque esse é meu horário sagrado de sol. Não deu tempo que eu estou me exercitando, porque a saúde, né, tem que levar a sério o corpo. Amém, nós trocamos a criatura pelo Criador. Amém, se o sol tem esse benefício, quanto mais o Criador você ficar exposto à glória de Deus. Amém? E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz para limpar o acesso de novo e para nos fazer expostos a Ele. Amém? Todos nós, com o rosto desvendado, sem filtro solar, sem máscara, sem chapéu, sem camisa UV, sem nada, sem um telhado, sem nada, totalmente expostos, somos transformados. A própria imagem. O que é isso? Existe transformação. Nós estamos sendo mudados, restaurados para a imagem de Deus, é o desejo de Deus. A nossa transformação é por exposição a Deus, meu irmão. E sem o sangue de Cristo, não existe exposição. Então, por que a importância da obra da cruz? Porque se você não entender o que aconteceu, você vai querer se expor a Deus e vai cair morto. Vai brincar com as coisas de Deus. Porque Deus não ama? Não. Porque você não tem conhecimento de como as coisas funcionam. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus crie. Você tem que conhecer a Deus. Como Ele funciona, o que Ele faz, qual é o coração dEle. E é isso que nós fazemos. Amém. Nós precisamos buscar a Deus, conhecer a Deus, desenvolver a nossa salvação. Então, quantas vezes nós tivemos esse negócio, todo mundo dentro de casa, o Covid, não pode sair de casa, não pode trabalhar. É uma das grandes bênçãos que nós temos. Dizem que uma das coisas interessantes, quando você caminha, por exemplo, ao ar livre, e se expõe aos elementos, o efeito mental, amém? Ele lida com depressão, lida com 500 coisas. Nós não fazemos ideia a bênção que é uma caminhada exposta. Mas o meu ponto assim, é uma bênção enorme a gente desenvolver isso, e que está sendo roubado de nós, muitas vezes. Mas é uma simples ilustração, bem singela, para a realidade, que nós precisamos ter a mesma consciência de nos expormos à glória de Deus. Amém. Que é o grande desejo de Deus, que o inimigo, por causa do pecado, ele cegou o nosso entendimento. Então, o que acontece? O inimigo cega o entendimento, o inimigo põe nuvem negra. Amém. A Bíblia fala que o céu é como se fosse de bronze e não aparecia nada. E aí o que acontece? Nós, pelas nossas atitudes, amém, cheio de mágoas, dores e reclamação e murmuração, criamos uma separação. E aí você não sabe que Deus existe, sim, maravilhoso, mas você não está sabendo lidar, porque amém, você não está sendo ensinado, treinado, você não está levando a sério o cristianismo, achando que nós podemos lidar com uma fé gloriosa ao ponto de um Deus maravilhoso ter morrido por nós, uma morte horrível, e nos dar de presente, e nós vamos viver uma vida simplesmente ocasional e às vezes, amém. Valeu aí, Jesus, e você ganha minha vida. Amém. É totalmente desproporcional você ser amado tanto como nós somos e viver uma vida totalmente desleixada. Amém. Então, o resumo da nossa vida e o grande assunto da nossa vida é nós sermos acordados de novo para a voz de Deus. Acordados de novo para o amor de Deus. Acordados de novo. O amor de Deus tem uma linguagem, ele tem uma voz, ele tem um som. E nós estamos sendo restaurados pelo Espírito de Deus, amém? E nós, para captarmos de novo a voz do noivo, a voz de Deus, e vivermos em resposta a essa realidade, amém? Nos desarraigando desse mundo
reajustando a nossa... Isso se chama renovar a mente, onde você faz escolhas, amém, diferentes. Porque agora você escolhe em função daquilo que agrada a Deus, não aquilo que você acha. Amém. Porque você foi liberto. E lembra, um dos grandes textos está em Colossenses que diz: nós fomos resgatados, libertos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos dizendo assim, nós estamos debaixo de um governo, amém, do amor de Deus, expressado em Cristo Jesus, e ali você vive, amém, isso é o que te alimenta, e você responde a essa realidade. Então nós precisamos nos expor um pouco mais, amém? Então, Números 6, eu vou citar alguns textos, para a gente andar um pouco. Você quer a bênção de Deus na tua vida? Amém. Quanto nós queremos? Eu faço tudo certinho, eu tenho que cuidar dos mandamentos, fazer tudo certinho. Amém. Justiça pessoal e tudo mais. E olha o que Deus diz no final de todas as instruções, de tudo que Ele falou. Ele deu a instrução para Moisés e diz: dessa maneira, vocês abençoem o meu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim, dessa maneira, porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei. Amém. Eu vou abençoar o meu povo dessa maneira. Todas as coisas que você aprende nas Escrituras, tudo o que você faz, é para conhecer esse Deus que te ama e que Ele não vai te abençoar porque você fez 3 coisas certinho na semana, porque você resolveu viver para Ele, exposto, amando a Ele e andando na presença dEle. Eu sei o que você faz. Amém. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, nós aprendemos, nós lemos, nós estudamos, por quê? Porque nós queremos lidar com tudo que está na nossa parte que bloqueia a presença de Deus na nossa vida. Então, olha o que Deus está dizendo. Ora, Moisés, resumindo tudo que nós fizemos, tudo que Ele fez, Ele disse. Todas as instruções e mandamentos que eu dei, faz isso, do sangue e tudo mais, para levar o povo para esse lugar. Deus, faz resplandecer o teu rosto sobre eles. Levanta o teu rosto de favor e misericórdia. Brilha a tua luz. Ele disse, dessa maneira eu vou abençoar. Dessa maneira eu vou dar paz. Então, no final da história, tudo que nós fazemos e nós estamos aprendendo a viver uma vida rendida, a descobrir o que agrada a Deus, para você estar numa situação onde você não tem direito nenhum diante de Deus, simplesmente você chegou até Deus e se expôs a Deus e dizer, Senhor, se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Se o Senhor não fizer, é em vão. Mas se o Senhor fizer, aí você se dispõe a Deus, ele diz, responde ao amor de Deus, você confia em Deus, e ele diz assim, Deus, o meu rosto vai resplandecer. Então, o que você quer? Você quer buscar coisas na tua vida? Porque o sol sempre vai estar brilhando, Deus vai estar sempre amando e Deus está sempre pronto a operar. O Senhor está sempre pronto. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. O que nós estamos lidando é que o ser humano tem a tendência de se encher de nuvens, de coberturas, e o orgulho e a soberba separam a gente de Deus, e nós estamos falando de Deus, mas nós estamos sob os efeitos de Deus. Amém? Você pensa bem que você pode viver um dia inteiro ensolarado e não pegar um raio de sol. Você vê, que sol bonito, que coisa assim, você está sempre dentro de um prédio, olhando na televisão, passando de um carro para o outro, olhando tudo, mas nenhum raio direto do sol passar por você. Essa é a religião faz. Você fala de Deus, fala dos benefícios, mas na prática nenhum sol está
penetrando na tua pele. Você pode ver o cristianismo, falar de Deus, dizer e acontecer, tarará, mas na verdade, nenhum raio, nenhum brilho da face, tá? Porque o teu coração continua bloqueado, outros interesses, outras coisas. Deus quer o coração. Amém? Êxodo 34. Eu me lembro daquelas épocas que não tinha todo esse estresse com esse negócio de sol e câncer e tudo mais. Eu era adolescente, a gente ia meio-dia, 1h, sol. Parece que o sol era mais sol. Amém? Aqueles dias de sol na praia, aqui no sul, que parecia que você estava num paraíso. Água paradinha, areia branca, reluzente. E você, para mim, onde foram esses dias? Onde foram esses dias? Amém? O homem fica jogando coisa na atmosfera para trancar aqui, o outro faz aqui, vão para dentro, protetor solar, chapéu, luva, amém. Máscara te protege de Deus. É isso que nós estamos dizendo, te protege de Deus. E a religião diz isso. Faz tudo que mas não te expõe. E o que Deus diz assim, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. O sangue de Jesus é a única provisão e suficiente. Expõe a tua vida, é na exposição que você é transformado, renovado, curado, recebe alegria, paz. É essa exposição à glória de Deus. Não é intelectual, é uma exposição. Então Moisés, é interessante que Moisés teve uma experiência de ficar 40 dias e 40 noites exposto. O que aconteceu? O rosto dele. Eu creio que é um sinal para nós, e Paulo usa essa expressão, do efeito que acontece se você se expor à glória de Deus. Algo acontece no nosso físico. Amém? Ele disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Êxodo 34, versículo 28. Uma página depois. Êxodo 34, versículo 28 diz assim, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança e as 10 palavras. Ou seja, você imagina, você não precisa comer. É um pouco daquilo que nós estamos falando. Deus ressuscitou a Lázaro, mas não lidou com cheiro, né? Ou seja, Deus te chama para estar na presença do Deus do universo e diz, só um pouquinho que eu estou com fome. Tá, vai ali dar uma saidinha, vai no banheiro, né? Vai ali. Você não precisa. Porque você está na presença da perfeição. Quem precisa? Nem só de pão vive, mas algo sobrenatural. 40 dias e 40 noites. Quando desceu Moisés do monte, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho 5, quando desceu do monte, não sabia, não fazia ideia do que acontecia. Nós não fazemos ideia do que uma vida consagrada a Deus está fazendo na tua vida. E as pessoas estão dizendo, eu não vejo nada, qual é o problema? Ir na igreja, louvar a Deus, amar Ele, não roubar, não mentir, falar a verdade, cuidar, não murmurar. Não acontece nada. Você não faz ideia o que está acontecendo. E o que acontece, e o que está movendo a nível de células, das tuas moléculas, de tudo. O que está acontecendo por você simplesmente fazer uma escolha de coração, por amor a Deus. Ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, filho, esposa, por amor de mim e do Evangelho. Ele usa essa expressão, por amor. E meu irmão, não é para aparecer, não é para... Tudo que você fizer de coração, por amor a Deus, tem algo acontecendo na tua
vida. E você só tem esse corpo aqui, ok? E tudo que você tem. Alguma coisa está acontecendo em você que você não faz a mínima ideia, porque você não foi montado para discernir o tamanho do que Deus é capaz de fazer com aqueles que amam. Nem olhos viram, nem ouvido. Você não tem capacidade de perceber o que Deus é capaz de fazer na tua vida, nas entrelinhas. Você não faz ideia. Por isso que é pela fé. A minha vida, você se consagra a Deus. E por que então você se aposenta do cristianismo? Porque você não sabe o que você está dizendo. Você não faz ideia do que você está fazendo. Eu vou relaxar o meu cristianismo porque eu já fiz bastante. Sério? Se você soubesse o que acontece na tua vida, meus irmãos, amém. O ser humano, amém, ia entender humildemente, dizer, que mancada que nós fizemos. Mas o ser humano ainda está tentando achar uma solução, que não precisa se arrepender, não, é que entende, é que eu tenho um certo, você ainda tem uma resposta digna. Não, é que você precisa entender que o ser humano, a inteligência e tal. Assim. Jó já foi direto ao assunto, se atirou no pó da terra e disse, Deus, me perdoa. Puf, volta para Deus. O que os efeitos do coração rendido foram acontecer até na geração de filhos, família, gado, amém? Sandálias, cabelo, tudo. Não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus haver falado com ele. Na presença de Deus, alguma coisa acontece. Eu queria expandir os irmãos. Não só quando alguém impõe as mãos, que é bíblico e também acontece. A cada vez que você de coração expressar o teu amor a Deus, não de palavras, mas com escolhas. Então, não estou falando de palavras, estou falando de escolhas. Cada vez que você fizer uma escolha consciente por amor a Deus, os efeitos disso, só a eternidade vão dizer. E você precisa crer. Mas Deus vai dando dicas para nós. Alguém que ficou exposto, e Moisés ficou exposto 40 dias, coberto, livre de distração, ele não tinha nada, ele estava totalmente focado, sem distração. O que é capaz de acontecer quando são totalmente sem distrações? Quando você... Foi uma dose concentrada, amém, que ele teve. Segunda Coríntios 3. Então ele não sabia, assim como Jacó não sabia que Deus estava ali, que era a casa de Deus, a porta do céu, ele também não sabia. Meu irmão, nós não sabemos muita coisa sobre Deus. E o que nós temos feito é interpretado algumas coisas, nós temos interpretado erroneamente os movimentos de Deus. Segunda Coríntios 3, versículo 7, e se o ministério da morte, gravado com letras, ele está fazendo menção exatamente dessa experiência, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, o que ele estava dizendo? A glória ia se desvanecendo, porque você saía da fonte. Amém? Você desconectava da fonte. E aí você volta para a fonte. Tira da fonte. E ele está dizendo, se naquela época, naquele tipo de operação da lei, antes do que estava por vir, se era glorioso, ele está dizendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Maior glória que essa glória. Porque se o ministério da condenação foi glória, com muito maior
proporção será glorioso o ministério da justiça. Versículo 10, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais aquilo que é permanente. Amém. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas aí ele diz assim, eles viram a glória de Deus. Eles viram, mas os sentidos se embotaram. Eu queria ir nessa direção nessa manhã. Você pode ver, ouvir, experimentar as coisas de Deus, mas se você não cuidar, os teus sentidos se embotam e você perde. E eles não percebem que a única conexão possível para a glória de Deus é em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo dá acesso à glória de Deus. Amém? Ok? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração. Então, presta atenção, tem um véu no nosso coração. Por parte de quem tem esse véu? Tem um véu que bloqueia o raio do sol. Amém? Tem um véu, tem uma roupa, nós estamos... O sistema anticristo que nós vivemos, anti-Deus, anti-tudo, religião, mundo, exaltação do ser humano, das suas capacidades, ele é uma vestimenta, ele está protegendo e bloqueando a terra, o seu sistema, as famílias, os encontros, as lógicas, as leis, redefinindo tudo para tirar Deus da jogada e dizer que nós podemos ter uma vida muito legal sem o brilho da luz do dia, do sol. Ou seja, você vai viver no Polo Norte, tudo escuro, frio, gelado, e dizer que isso aqui está uma benção. Essa é a razão, porque você está muito enganado para achar que uma vida sem Deus é uma benção. E que é o que Jesus disse. O engano vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Amém. É muito engano. E aí diz assim, quando, porém, algum deles se converte, ou seja, existe uma decisão do nosso coração. Quando Jó se arrependeu, ou seja, você é exposto ao Evangelho, às promessas, à bênção, e o Espírito Santo vai tocando o teu coração, vai esquentando, você precisa tomar uma decisão. Eu queria chegar nesse ponto. Você precisa escolher. É a nível de consciência do ser humano. E se a consciência do ser humano está embotada, está estragada, amém, essa decisão não existe. Amém. A nossa caminhada com Deus, de andar com Deus, é para tocar o nosso coração, ao ponto de o nosso coração ser totalmente de Deus. Você sempre escolhe Deus. Amém. Renovar a nossa mente é fundamental pela exposição, pelo andar. Amém. Rogo-vos, Paulo diz assim, não te conforma a esse mundo, se separa. Amém. É um culto racional que você tem, é uma decisão contínua de oferecer a tua vida para Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí o que ele diz? Você vai expondo, meditando o dia todo, andando no Espírito, amém, amando a Deus, amém, vivendo uma vida cristã diligente ao ponto de ele afetar as tuas escolhas. Porque você não pode viver uma vida cristã relaxada e ocasional, porque está afetando a tua capacidade de discernir certo e errado, e você está escolhendo errado. Os sentidos vão se embotando. Paulo diz,
para que experimenteis a boa, agradável vontade de Deus. E uma das traduções significa, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, você precisa escolher Deus. Então, olha onde nós estamos indo. Deus nos redime, Ele mostra o que Ele fez no Egito. A demonstração gloriosa do seu poder, da sua graça, da sua capacidade, do seu amor de libertar, de transformar, ao ponto de levar o povo de Israel a ter algo. É necessário que você creia que Ele existe. E Ele deu prova da existência, do poder, da graça, da capacidade de libertar e curar, até que você diz, agora você tem que buscar isso e fazer escolhas. A boa, agradável, perfeita vontade do Senhor vem após uma escolha nossa, onde você diz, eu escolho Deus a cada manhã, a cada hora, porque cada vez que você se volta à boa vontade. Amém. Quando você diz, você tem decisões, e você põe Deus acima de tudo, não, eu não posso fazer isso, porque, amém, eu tenho isso, Deus, amém. Eu não posso falar desse jeito, eu não posso mentir, eu não vou agradar a Deus. Cada vez que você faz isso, a glória do Senhor está brilhando a teu favor. Está te instruindo, está te dando sabedoria. Você começa a captar certas informações que fazem você tomar uma decisão correta. Informações chegam a você, porque o teu coração se volta a Ele. Amém. Então, ele diz assim, quando alguém se converte, é importante, meu irmão, quando alguém se converte, o sol continua brilhando. Quando você decide, amém, achar um espaço nas nuvens, amém, abrir a janela, descer a escada, fazer o que você for e ficar exposto ao sol, você está sendo transformado. Você precisa fazer uma escolha de se expor, de se voltar para Deus. Ora, o Senhor, e aí diz assim, o véu é removido, ou seja, o véu remove. O que é o véu? É o véu que impede a glória do Senhor brilhar no teu coração e causar tudo o que Ele é capaz de causar no teu coração. Amém? Que você não faz ideia do que Ele é capaz de fazer. E todos nós, com o rosto desvendado. Amém? Nós precisamos ter o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém. Cada vez que você está exposto com o teu coração, amém, o teu coração se rende, se abre para Deus. A glória de Deus, quem Ele é, a sua grandeza, na sua multiforme sabedoria e graça, está afetando você nos planos gloriosos de Deus, fazendo coisas a níveis físico, alma, corpo, espírito, amém, afiando o teu coração, trazendo cura, trazendo, amém, o que é capaz de Deus fazer, amém, se no Velho Testamento a sandália foi afetada, amém. Amém. Sandália gloriosa, amém. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma marca de sandália gloriosa. Amém. Como se repetir, copiar. Não, coração rendido, exposto à presença do Senhor, afeta 1001 coisa. Versículo 1 do capítulo 4. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia de Deus, não desfalecemos. Você não por causa de tudo que você não se entrega, você não relaxa na tua fé. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Você leva a sério, amém, por causa exatamente disso. Eu não quero, amém, estar com o meu rosto coberto e achando que eu estou agradando. Eu levo a sério, não adulterando a palavra, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele está afetando a nossa consciência, o lugar onde você escolhe, faz escolhas. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, olha o que ele está dizendo. O evangelho das boas novas está encoberto, ou seja, não significa que ele não está funcionando, ele está ativo, mas tem alguma coisa cobrindo.
E ele diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele está dizendo, a mesma coisa que aconteceu lá, exposto, amém? Moisés exposto à glória de Deus no monte, pelo Espírito de Deus, nós podemos viver uma vida exposta à glória de Deus no Evangelho, amém? O Evangelho de Deus, na face de Cristo, amém? E ele está dizendo aqui, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Versículo 6, porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, você não consegue ter o benefício, a bênção e os efeitos da glória de Deus no teu físico, alma e corpo e tudo que você tem, se não estiver olhando para Jesus, firmemente para Jesus. Se você não abraçar Jesus, se você não amar Jesus, se você não seguir a Jesus, se você não estiver debaixo do governo de Cristo. E meu irmão, quando eu li esses dias, eu estava lendo assim, que milhões de pessoas estavam correndo para abrigo. Milhões de pessoas. Amém? Nós podemos viver 24 horas debaixo das asas do Altíssimo. Pensa bem, meu irmão. Quem é que vai viver longe do abrigo? Nós precisamos correr para abrigo, meu irmão, nesses dias que nós vivemos. Nós achamos que nós estamos vivendo dias tranquilos, nós estamos vivendo os dias maus, mais intensos, mais malvados possíveis, onde o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, ele está matando, roubando, destruindo, enganando, e nós não estamos procurando abrigo. Amém. Uma bomba que surge, o potencial de uma guerra, você corre para abrigo e pode acontecer o dano, e nós estamos com a nossa consciência cauterizada, nós não estamos percebendo o que está acontecendo, e nós estamos fazendo escolhas, é como se, amém, a bomba está estourando e você vai para a rua, amém, fazer um piquenique, é o que nós estamos fazendo, quando na verdade, quem discerne os tempos está correndo para abrigo. Então, Salmo 91, o que você faz? Você corre para estar debaixo das asas. Êxodo 12, você corre para casa que está o sangue por cima. Amém? Porque é diferente. Meu irmão. Onde está o sangue? Estou debaixo do sangue. Os dias são maus, o diabo está ceifando vida. Onde você vai? Para baixo do sangue. Debaixo do sangue. Onde para debaixo das asas do Altíssimo. Caiu o meu lado, Deus meu. O que é isso? É uma escolha contínua de ficar exposto. Você está correndo para esse lugar de exposição. Amém? Corre para o sangue. Então, em momentos como esse que nós estamos vivendo, difíceis, desafiadores, mais do que nunca tem que ser um alerta para nós, para buscar abrigo. Buscar o raio de sol, buscar o lugar de bênção. Salmo 133 fala, amém, se você estiver debaixo do governo de Deus, ali ordena vida e bênção. O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando paz, nós estamos procurando alegria, nós estamos procurando bênção, nós estamos procurando sustento, nós estamos procurando segurança, proteção, sabedoria, tudo. Onde está? Você corre para baixo de abrigo ali, Deus tem tudo. Ali eu vou fazer resplandecer o meu rosto sobre vocês e sobre as minhas vistas estará seguro e sobre o meu cuidado. Então, qual é a atitude correta do cristão nessa hora, nesse momento? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Amém, você sabe quem Ele é, o que Ele é capaz. É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e Ele é galardoador. Ele vai começar a manifestar os seus benefícios àqueles que o buscam. Diligentemente, conscientemente. E para mim, para a gente concluir, 1 Timóteo.
Então, 1 Timóteo 1, versículo 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que te antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. É um texto que, por alguma razão, deixa uma certa... que a gente pode passar, desapercebidos, e não talvez não leve a sério o que a boa consciência tem a ver com nós naufragarmos na nossa fé vivendo nesse mundo. Ou seja, a nossa vida pode ter um resultado diferente quem tem a boa consciência e quem não tem a boa consciência. A visitação de Deus na nossa vida nos expôs a Deus e nos clama por uma resposta, uma escolha. Amém? A Bíblia está cheia desses exemplos. Escolhe a bênção, escolhe a vida, escolhe Deus. Deus jamais vai levar você para algo que você não quer. Amém? Quantos estão de acordo? Deus, o amor não força nada, ok? Então eu queria levar vocês a esse ponto que é a minha palavra dessa manhã. O amor está sempre pronto a intervir e o poder de Deus de fazer o impossível é uma expressão do amor dele. Mas uma das naturezas, uma característica do amor, ele não força o seu caminho. Essa é a razão porque você precisa ser treinado a mover com ele. Quando ele se move, você responde. Porque o amor sempre vai fazer o melhor possível para a pessoa amada, no tempo certo, na quantidade certa, na maneira certa. Cada vez que você reclama, rejeita, não entende, você está forçando Deus a fazer uma coisa inferior ao que Ele quer fazer na tua vida. Então, a nossa confiança em Deus, ela tem que ser ao extremo de dizer assim, faz como te apraz, Deus. Me dá sabedoria, olhos abertos para andar contigo e responder, e não resistir. E é o que o homem natural faz, ele resiste ao movimento de Deus na nossa vida. Deus sempre tem o melhor para nós. Então, olha o que acontece. Deus se manifesta na nossa vida, Ele fala, Ele usa os seus servos, os profetas, a natureza fala de Deus, o testemunho, as escrituras, mas chega um ponto que Ele vai até aqui e Ele prova o seu amor para cada um de nós, pelo fato de ter Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Até esse ponto Ele vai. Agora é a tua consciência. É aquilo que lá dentro é a composição daquilo que você criou na tua vida, do que é certo ou errado, o que eu devo, o que eu não devo. A tua moral, foi forjada por esse mundo muitas vezes e dizer assim, eu não acho que seja tanto assim, que eu não preciso fazer tanto assim. E aí uma consciência que não é boa e limpa e que não foi lavada pelo sangue, ela vai sempre escolher errado. Então, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Tu foi alvo de tanta coisa na tua vida. Manifestações das promessas. Amém? Aí ele diz assim, só cuida para que essas promessas resultem em transformação. Porque se você não levar a sério as escolhas que você está fazendo na vida, se você resistir, você vai ter a tendência de que as tuas escolhas vão afetar a tua fé. Então, olha o que Deus fala. Deus não vai fazer nada além do que você disser, sim, Deus, cumpre em mim os teus propósitos. O anjo disse para Maria, tu foi amada, escolhida, muito favorecida, o Senhor é contigo. Vai nascer Jesus, a promessa que vai salvar
o mundo do pecado deles e tudo mais, tudo mais. Eles não, mas eu não tenho marido, eu não tenho como acontecer. Não te preocupa. Como o poder do Altíssimo é. Olha o que acontece quando alguém se volta para Deus. Coisas impossíveis agora. Eles, cumpra-se em mim, a tua serva se põe, ela se rendeu e o Deus fez uma obra gloriosa na vida dela. Mas ela precisou dizer sim, ok, cumpra-se em mim os propósitos de Deus. Escolhas conscientes. Nós precisamos desenvolver a nossa consciência para escolher Deus. Uma das coisas tremendas na nossa vida é que nós fazemos escolhas que nós nem sabemos. Amém. E Deus me alertou e me lembrou, de novo, do texto que ele diz assim: a nossa consciência precisa ser lavada pelo sangue para servir ao Deus vivo. É um operar contínuo de rendição e de arrependimento, para Deus poder chegar no ponto onde a nossa consciência está sendo limpa e transformada. E Paulo usa a expressão dessa realidade onde você, diante de tanta coisa que Deus fez, agora responde ao ponto que você precisa levar a sério o cristianismo, senão você vai embotar o teu sentido de novo. É isso que ele está dizendo. Paulo ainda diz assim: tendo eu pregado a tanta gente e visto tudo que eu fiz, não venho a ser eu mesmo desqualificado. Se você baixa a guarda e começa a viver uma vida ocasional e desleixada, não diligente e perseverante, a tendência é você embotar os teus sentidos e afetar a tua fé. Enfraquece na fé e aí você começa a ver coisas, amém, deixando de se manifestarem, porque as tuas escolhas, amém, embotaram os teus sentidos. Cada vez que alguém se converte, amém. E meu irmão, a vida de arrependimento, de rendição, de se voltar para Deus e continuar dizendo: Deus, muito obrigado por tudo que tu tens feito, mas tem coisas ainda dentro de mim, amém, que precisam ser transformadas, que eu nem sei. Davi usa a expressão: livra-me das faltas que me são ocultas, que estão lá dentro, que eu nem sei que estão lá dentro. Você pode acreditar nisso ou não, mas nós estamos à mercê daquilo que nós não conhecemos de nós mesmos. Essas coisas que estão lá dentro do nosso coração, ainda pela corrupção do pecado, elas estão moldando as nossas escolhas e decisões e as nossas respostas, de maneira que você talvez nem entenda o que acontece. Somente aquele que diz: sonda meu coração, Deus, sonda o meu coração. Deus, graças a Deus, porque tu me ajudou até aqui. Senhor, livra-me do mal, não me deixa cair em tentação. É a seriedade de entender o amor de Deus e entender quem você é, que faz você até o último suspiro dizer: Deus, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Vigia e ora, senão você cai, porque você está sob o efeito, o estrago do pecado no nosso coração e na nossa capacidade de decidir foi de tal maneira grande que nós, amém, você não pode achar que você pode viver uma vida casual, amém, e não está sendo, amém, moldado por aquilo que está lá dentro. Você foi moldado, amém, por uma vida longe de Deus. E nós precisamos, como Paulo diz, você precisa estar exposto à glória de Deus como nunca antes, para ir sendo transformado, cada vez que alguém se volta, transformado. Até quando? Amém. Enquanto nós estivermos na terra, seja humilde e diz: Deus, eu preciso de Ti nesse dia, porque se eu relaxar, eu vou errar. Amém.
Corramos com perseverança. Deus é galardoador do diligente, daquele que sabe dos seus limites, ele sabe das suas fraquezas e ele sabe, Deus, eu preciso de ti nesse dia, porque as nossas limitações e você saber disso faz com que você acorde de manhã e diz assim, eu preciso de ti. Você vai dobrar teu joelho, você vai orar e vai, amém. Cada vez mais, à medida que a pressão aumenta, você tem que estar uma vida mais consagrada a Deus. Tem uma tradução que diz assim, cuidado para você não relaxar e achar que pode qualquer coisa e você perde a pegada do teu cristianismo. Muitos esportes de alta performance que existem, pega tênis, essas outras. Amém? A pessoa, se você não empunhar corretamente aquela raquete, você pode dominar e saber tudo o que acontece. Mas no final, na hora do jogo, você precisa empunhar com força aquilo ali. Senão, amém, não adianta entrar com mão mole. Quantos jogadores são craques, sabem jogar? Mas não precisa treinar, posso viver, estou bem, estou aposentado, estou tranquilo. Entra e faz um fiasco. Sabe por quê? Porque não são diligentes, não são vigilantes. Eles acham que o talento, que as bênçãos que ele tem, eles cobrem a sua diligência e a sua seriedade na sua vida. É no momento que você baixa a guarda, que a Bíblia fala, se você não vigiar, você cai em tentação. Então pega o atleta mais qualificado, treina. Na hora do jogo, ele perde a pegada. Ele diz assim, esse aí é frágil, amém. Olha o que acontece. Esse adversário aí, eu sou o ranking, eu sou o primeiro no ranking. Esse aí é do 15. E o outro, amém, está no 15. Amém, mordendo. Concentrado, com a pegada. Amém. Até o ponto que o número 1 diz assim, eu vou ter que repensar. Errei na minha avaliação. Volta ao primeiro amor e leva a sério até o fim a tua caminhada, porque o que acontece é o seguinte, se você relaxar o teu cristianismo, você vai levar um chumbo. Amém. E o que acontece, meus irmãos, é que nós estamos, amém, nós estamos tendo essa dificuldade, o cristianismo está tendo essa dificuldade de andar com Deus, amar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus e cada vez mais, amém? Nós estamos achando que chega um ponto que você pode relaxar. Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz, associa a tua fé essas virtudes, o amor, a constância, a disciplina, o domínio próprio, a perseverança. Olha o que ele está dizendo. Se você não associar a tua fé certos princípios, transformação, uma vida devota a Deus, que transforme não só em palavras, mas em maneira de viver, onde você está sendo transformado, a tua fé vai ser afetada. O objetivo de Deus para nós é o nosso crescimento, é o nosso avanço, a nossa maturidade. Então, tem um texto, amém, fala dessa pegada. Deus estava me lembrando desse texto, diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha o termo que ele está usando. Amém. Deus tem falado, Deus tem ensinado certas coisas, leva mais a sério, pega com mais firmeza, continua firme. Amém. Não relaxa na tua caminhada. E Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro 5, é o texto que nós dizemos diante de tantas coisas que Deus tem nos dado e feito. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e grandes promessas. Co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, versículo 4.
das paixões que há no mundo. Por isso vós mesmos, reunindo toda a vossa diligência. Versículo 5. Amém? Olha o que ele está dizendo. Mais razão ainda, diante de tudo que Deus fez e já fez na tua vida. Amém? Vive mais intensamente, mais dedicadamente, mais consagrado a Deus. Jamais baixe a guarda. E ele diz como isso? Associando a vossa fé. E ele diz, junta com a tua fé. E aí ele está lhe dando virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois essas coisas que não estão presentes, aqueles a quem essas coisas não estão presentes, é cego. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nós estamos sendo alertados pela palavra de Deus. Os tempos, meus irmãos, são muito confusos. Certo, errado, muito confuso. E a única maneira de você discernir esses momentos é crescer, aumentar, se dedicar e se consagrar mais a Deus. Por que não fazer isso? É a pergunta que se faz. Se tudo que Deus tem de bom vai vir dessa consagração a Deus. Mas não só pela bênção que é viver sobre o efeito da bênção e da glória de Deus. Mas uma das coisas vai fazer com que você não perca, amém? Não naufraguem nesses mares que nós estamos vivendo. Então eu desafio os irmãos, meus irmãos, amém? Nós servimos um grande Deus. Amém? Quem é que não quer amar mais a Ele hoje do que ontem? Amém? Quem é que não quer se dedicar mais, se consagrar mais e viver mais para Ele? E se você, amém? Se você tem esses períodos onde os teus sentidos vão se embotando, alguma coisa aconteceu, que entrou uma nuvem, o inimigo semeou coisas, você ouviu coisas, você interpretou coisas, que fez com que você esfriasse na tua devoção a Deus. Se você está nessa situação, experimenta essa situação, só você está perdendo. O melhor lugar para nós estarmos é plenamente expostos à presença de Deus, à glória de Deus, à realidade do nosso Deus. Porque ali, amém, até sandália, amém, resiste a um deserto. 40 anos, as vestes não envelheceram, porque estão expostos à glória de Deus. Numa versão antiga, da antiga aliança. E a mensagem do Evangelho é essa. Por mais que o inimigo tenha aquecido a máquina e enganado um monte a humanidade, e a religião veio com tudo. Amém. Desembaracemos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Amém. É um tempo de nós nos arrependermos como nunca antes. E Deus diz, Senhor, guarda o meu coração, som no meu coração. Amém. A grande temperatura da nossa vida. Hoje eu estou amando mais a Deus do que ontem. E o resultado disso significa que hoje as minhas escolhas a nível de consciência são mais em direção a Deus do que antes. É Deus. Amém. Nós precisamos que Deus, lembra, a fé e a pregação do Evangelho tem esse objetivo, chegar até o nosso coração, fé ser gerado e ao ponto de mexer com a nossa consciência lá no nível onde se decide certo e errado, onde você faz escolhas. Todas as nossas escolhas, a maneira como você vive, a maneira como você planeja a tua vida, a maneira como você reage, está lá dentro dessa consciência. Ela precisa ser restaurada, transformada e lavada. Então, nós vamos
É uma bênção que nós podemos tomar da ceia e nos expormos a essa realidade. Mas Hebreus, eu vou ler esse texto, nesse momento onde nós vamos tomar a ceia. Então, abre a tua Bíblia em Hebreus 9. Ele está fazendo um comparativo entre a antiga aliança com sangue de animais e produziu já o que produziu, é o que nós vemos. Aí ele diz, muito mais, de novo, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Nós precisamos estar expostos à mesa do Senhor. Quando nós tomamos a ceia e lembramos da obra da cruz, quando nós nos arrependemos, quando nós exercitamos perdão, nós estamos acessando o sangue de Jesus está operando a nível de nossa consciência, lá dentro. Lá dentro da nossa consciência. Para que quando você sair desse lugar, alguns, e eu me vi já fazendo isso. Deus, por que para mim é tão óbvio isso? E Deus diz, amém, claro. Por que para alguns algo é tão óbvio e as pessoas não entendem? Amém. Porque Deus quer operar a nível da nossa consciência ao ponto de você, amém, ter clareza do que é certo e do que é errado, nos mínimas coisas. Amém. Amém. Eu me vejo fazendo, Deus, como pode alguém agir assim nessa hora? Sabendo que eu tenho as minhas dificuldades. Amém. E sabendo de que esse é o único caminho, a exposição a Deus, ele tem que lidar com a nossa central de comando, onde você foi de tal maneira restaurado e transformado que você sempre escolhe Deus. Amém. Onde você diz, eu não posso murmurar. Amém. Quem é que se permite murmurar? Amém. É porque de alguma maneira a consciência ainda não foi restaurada ao ponto de você não percebe o dano que é a murmuração e a bênção que é o louvor. É só por isso. Então por que nós estamos aqui expostos continuamente? Porque nós reconhecemos que nós dependemos de Deus e que se você baixa a guarda, você vai começar a murmurar, você vai pensar assim, Deus não me ama, você vai começar a entreter pensamento de medo, de, os outros são melhores, Deus faz acepção de pessoas, por que comigo, por outro não? Porque a tua consciência, porque isso é a prova que você começa a naufragar na tua fé. A tua fé começa a ser afetada porque você esqueceu de que o objetivo de Deus te visitar é chegar ao ponto e tomar conta da central de comando da tua vida. Em níveis que você nem sabe que existe. Então, o que você faz quando você se expõe a Deus? Vê se há em mim algum caminho. Senhor, livra-me daquelas faltas que estão lá dentro e que estão moldando as minhas decisões que eu não estou consciente disso. Esse é o coração de Deus. Deus, tem coisas que eu estou fazendo, achando que eu estou certo, ou nem me toquei, que é fruto de uma vida vivida relaxadamente contigo e ao longo do tamanho do pecado que corrompeu o meu coração. E Deus, eu dependo de Ti continuamente. Fala comigo, transforma, Senhor, sonda o meu coração e move naquelas áreas que eu não tenho consciência, amém? Porque a minha consciência está embotada. E aí você se volta para Deus e Deus brilha a luz dele e diz assim, Deus, me perdoa. Porque olha o que aconteceu. Jó amava Deus, tinha um coração a Deus e estava naufragando na fé dele. Porque
Amém? A consciência dele estava entrando em cena, dizendo, está certo, está errado, onde Deus está. E Deus diz assim, ops. E Deus visita, ele clama a Deus, e Deus brilha a luz dele e diz assim, eu que estou errando, Deus, eu nem sabia que tinha coisa, eu estou falando coisa que eu nem sabia, eu estou brigando com Deus por algo que eu não faço ideia do que eu estou dizendo. O nível de rendição e de humildade na nossa vida é o ponto de dizer, Senhor, não habita bem nenhum em mim, eu preciso de uma limpeza geral, porque eu preciso que todo o meu coração seja de Deus, para desfrutar de tudo que Deus tem. É uma caminhada até o final da nossa vida. Amém? Então, desafiar os irmãos. Se você olha para o lado e vê pessoas relaxando porque acham que alcançaram alguma coisa e estão bem, meu irmão, não faz isso. Seja encorajado e alertado. Amém? Vive como se fosse o primeiro dia da tua vida com Deus. Amém? Quem é que não quer amar mais a Deus hoje do que ontem, a não ser que você embotou os teus sentidos? Amém. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa eu comi. Amém. Então, Deus não fala conosco para nos condenar. Ele é amoroso e paciencioso. E Ele fala e diz assim, e nós precisamos ter essa consciência de dizer, Senhor, brilha o teu rosto sobre a minha vida. A única referência que nós temos e nós precisamos é a presença de Deus. E a única maneira de você andar nessa vida, nessa terra, é por causa do sangue e andando, olhando firmemente para Jesus, o autor da nossa fé. Porque na face de Cristo a glória de Deus ministra. Então, você medita dia e noite, você pratica o reino de Deus, e nesse processo, sabe o que vai acontecer? Você está sendo purificado. A tua consciência está sendo lavada, regenerada, para que você possa, amém, escolher a bênção de Deus. Nada que vai acontecer na tua vida vai acontecer, senão por meio de uma escolha que você fizer. E se isso depende, amém, se tudo o que Deus quer depende de uma escolha, amém, você tem que ter certeza que o teu escolhômetro está funcionando bem. Deus não vai mover, amém, a revelia, tipo assim. Não importa o que vocês fizerem na terra, eu vou fazer o que tem que acontecer. Não, Ele está procurando um homem, uma pessoa que diga sim para Ele. Eu procurei um intercessor. Então, meu irmão, é muito importante nessa hora de você, de alguma maneira, parar e na mesa do Senhor, diz, Senhor, abre meus olhos, continua esse processo de restauração.